Amém? Amém mesmo? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 3. Coloca para nós ali, Efésios 1, versículo 3, é o nosso versículo base para essas quintas abençoadas que nós estamos falando. Quintas abençoadas, quintas abençoadas, quintas abençoadas. Então Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz o quê? Cadê? O quê? Efésios 1, versículo 3, vai lá multimídia, Efésios 1, versículo de número 3, para a gente ler todo mundo junto, esse texto abençoado, que já vai ali aparecer na data show, aleluia, eu estou sentindo que já está vindo nas correntes, chegou, vamos todo mundo ler junto no 3, 1, 2, 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero falar nessas quintas, começou quinta passada sobre a bênção de Deus. Quinta-feira passada nós falamos que existem dois tipos de bênção. A primeira bênção é única, só tem ela no grupo dela. No segundo grupo existem mais de uma. Aí nós falamos que a bênção do grupo 1, a bênção mais importante é a bênção eterna. Qual que é a bênção eterna? É a salvação da sua alma. A salvação da sua alma é a bênção sobre toda a bênção. Olha, é melhor ir para o céu pobre, doente, desempregado, solteiro, largado da mulher, mas ir para o céu. Posso ouvir amém? Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, e o que não desceu ao coração do homem, é o que está esperando o homem que parte dessa vida tendo um compromisso com Cristo. Então essa é a bênção mais importante, a bênção espiritual. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores. Então automaticamente nós já pecamos mesmo, erramos, mas Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem, Ele perdoa, Ele lava-nos com o sangue dEle, e Ele nos abençoa com essa bênção espiritual, com essa bênção eterna, melhor dizendo, que é qual? A salvação. A salvação é a maior bênção. Agora preste atenção, nós não fomos salvos e morremos, a gente é salvo e está vivo. Quem já teve uma experiência de salvação com Cristo aqui, levanta a mão. Então eu não preciso fazer apelo para você de novo, ser salvo de novo. Você já foi salvo. Talvez você vai dar uma escorregada, talvez você vai vacilar, mas você é uma pessoa que tem um compromisso com Cristo. Você continua, você é um filho pródigo que às vezes dá uma vacilada, mas opa, esse trem aqui não está errado, vou voltar de novo. E você continua servindo a Deus. Essa é a bênção eterna. Agora, nós não fomos salvos e morremos, a gente está vivo aqui. E aí a gente precisa de outros tipos de bênção. E é o segundo grupo, na verdade é a segunda bênção, que é dividida em subtópicos, vamos dizer assim. E o nome desse grupo de bênção é chamado de bênção temporal. Diga comigo, bênção temporal. Repete comigo, bênção eterna. São quantas bênçãos eternas que temos? Uma. Qual que é? Salvação. Salvação é uma bênção eterna, é a bênção eterna. Mas eu não morri, eu estou vivo, eu estou cheio de expectativa, eu estou cheio de projetos, então eu preciso de outras bênçãos que não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é em Cristo e acabou, mas eu preciso suprir algumas expectativas que como humano eu tenho, alguns desejos que eu tenho, algumas necessidades que eu tenho, e aí nós entramos no outro grupo, que é a bênção temporal. O que é isso? É a bênção que está presa no tempo, é a bênção que é para essa vida aqui. A espiritual, ou melhor, a eterna, é aquela que transcende esse tempo aqui. Eu recebi ela aqui agora, morri e regozijei lá do outro lado, eu vou experimentar do outro lado, só que eu estou aqui ainda.
E eu preciso casar, pagar conta, ter filho. Aí a mulher está ganhando menino. Aí eu tenho que orar, Deus, eu estou precisando de quê agora? O que eu estou precisando de agora? O menino está no hospital, a mulher está no hospital, Bruno. Está para ganhar o menino. Aí o que você precisa? De uma salvação? Você precisa de salvação? Não, eu estou precisando de uma bênção para que tudo dê certo. Para que o parto seja uma bênção, para que o menino venha nascer com saúde. Eu preciso dessa bênção. Agora, eu recebi essa bênção quando o Vinicius nasceu, orei e pedi a Deus. Acabou. Por isso que ela é temporal, porque eu estou sempre precisando. Aí daqui a pouco ele adoece, dá uma febre. Aí daqui a pouco é outra coisa. Vou fazer um concurso. Daqui a pouco é aquela palavra mágica que o médico fala com a gente. Qual que é? Biópsia. Ai, meu Deus do céu, me abençoa. Você já é salvo? Eu já sou salvo. Mas eu preciso de uma bênção para que essa maldita biópsia não dê nada. Então essa é a chamada de bênção temporal. Na bênção temporal existem algumas classificações, e eu vou falar sobre uma hoje para a gente orar. A primeira que eu quero trabalhar hoje é a bênção espiritual. Dentro da temporal existe uma bênção espiritual que nós precisamos ter ela. Quando eu falo espiritual, ela está relacionada não ao meu sentimento, não a posses, ela não está relacionada a passar no concurso, ela está relacionada à minha vida espiritual. Primeiro ponto, eu estou salvo, salvação já está resolvida, só que eu preciso colocar algumas coisas em ordem agora. Por quê? Porque eu, embora esteja num corpo físico, habitando num mundo físico, existe um mundo espiritual ao meu redor. Posso ouvir um amém? Existe um mundo espiritual, e eu preciso ser muito abençoado nesse entendimento desse mundo espiritual, para que eu não venha me sucumbir, para que eu não venha desviar da fé, mesmo sendo um cristão, mesmo estando debaixo dessa dinâmica de salvação. Salvação está pronto, mas eu preciso observar agora que existe um mundo espiritual. Vamos ver alguns textos. Mateus capítulo de número 14. Mateus 14. Vamos ver algumas coisas aqui. Mateus de número 14, versículo de número... Mateus 14, abre aí. Não precisa colocar lá não, senão o pessoal não aprende Bíblia, tem que aprender agora. Mateus 14, capítulo 14, quem encontrou diz amém. Veja comigo aqui o versículo de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, o mesmo que aterrorizados, ficaram aterrorizados e exclamaram, todo mundo junto, 1, 2, 3, e tomados de medo gritaram. Você percebeu que são apóstolos, são pessoas que já aceitaram Jesus, são pessoas que obviamente são salvas, são pessoas que eternamente já receberam essa bênção que foi configurada na eternidade, a salvação da alma deles. Eles são pessoas que estão andando com Cristo, eles acabaram de ver Jesus multiplicar pães, e mesmo sendo essa turma tão abençoada, quando eles veem Jesus andando por sobre as águas, eles têm uma convulsão espiritual, eles viajam espiritualmente, porque quando eles olham Jesus andando sobre as águas, o que eles dizem? Todos juntos, 1, 2, 3, é um fantasma, olha um fantasma, e aí você está vendo crente acreditando em fantasma. Eu quero perguntar para você, existe fantasma? Alguém perguntou para o irmão, você acredita em fantasma? Ele falou, não, eles são todos mentirosos, né? Não é isso, não existe fantasma.
Mas você está vendo como que esse povo não está espiritualmente sadio? Eles não estão espiritualmente abençoados ainda. Eles já foram salvos, eles acabaram de receber uma bênção de provisão. Jesus multiplica pão para eles, eles veem os pães sendo multiplicados, mas embora já sejam abençoados pela salvação, espiritualmente ainda estão decadentes, porque eles estão crendo em fantasmas. Esse pessoal precisa de uma bênção espiritual para esclarecer essa parte espiritual deles, para que eles não venham se intoxicar com esses venenos que Satanás vai jogando. Quer ver um outro texto que mostra isso também? Capítulo 15, aí bem pertinho aí, capítulo 15, olha o que diz aqui, versículo de número 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Presta atenção na declaração dela. 1, 2, 3. Não, eu quero todo mundo junto. 1, 2, 3. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa palavra é difícil de falar, a gente só fala ela errado, mas a palavra é endemoninhada, enhada, né? Enhada, não é endemoniada, é enhada. Minha filha está terrivelmente, horrivelmente endemoninhada. Olha aqui que essa mulher, ela é cirofenícia, é uma mãe. A menina dela tinha aí talvez em volta de uns 12, 13, 14 anos, e a mãe tem que falar: Jesus, minha filha está horrivelmente endemoninhada, tem demônio na minha filha. O que essa menina precisa? Ela precisa de pão. Se Jesus multiplicar pão aqui, resolve o problema dela? Se ela conseguisse uma bolsa na faculdade, resolveria o problema dela? O problema dela é dar à luz a uma criança e estar com medo dela morrer no parto? Não, o problema dela é espiritual. Ela precisa de uma bênção de libertação na área espiritual da vida dela. Vem num outro texto aqui, Mateus capítulo 17. Mateus 17. Olha para você ver o versículo. Vai pegar o 17 mesmo. Mateus 17, versículo de número 15. Pega o versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é o que, irmãos? Lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu ele era lunático, mas Jesus repreendeu o demônio. Ele era lunático, mas tinha um demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expeli-lo, expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa, por causa que sua fé é pequena. Aí ele continua: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impedido. Mas, 21, mas esta casta, demônios, um aglomerado de demônios, é espiritual isso aqui, mas esta casta não se expele senão por meio de oração. Como é que expele esse demônio, essa casta maligna? Oração. Repete comigo: 1, 2, 3. Deixa eu te perguntar: como que se lutas que são espirituais? Oração e jejum. Nós estamos aqui diante de uma situação
que estava atrapalhando esse menino. As pessoas diagnosticaram esse menino como lunático, algo que tipo assim, meio que doido, meio que as fases da lua, uma pessoa que está com a cabeça assim descontrolada, totalmente desequilibrado. E aí o demônio joga o menino na água, joga o menino no fogo, avacalha o menino todo. O menino não podia estudar, o menino não pode fazer uma faculdade, não pode jogar uma bola, não pode namorar. Imagina, você está com um namorado, daqui a pouco ele cai e corre para a água e pula dentro da água. Daqui a pouco você está com seu namorado andando, ele pula no fogo, todo queimado, não dá. Aí Jesus falou assim, o pai chegou e falou, mas esse meu menino, como é que faz? Eu pedi seus discípulos, eles não puderam expulsar. Aí Jesus falou assim, olha, essa casta de demônio que está nesse menino, ela não sai assim só com, vai embora, sai, te dou um chiclete house. Não, ela sai com jejum e oração. Isso é o que, irmãos? Espiritual. Ele precisava de uma bênção. Ele não precisava marcar o gol da vitória, ele não precisava trocar de carro, fechar um negócio. Ele precisava de uma bênção na área espiritual, para que ele pudesse ficar espiritualmente livre daquele incômodo, daquele demônio que estava atrapalhando a vida dele. Vem comigo em Mateus 16, está tudo pertinho aí. Mateus 16, versículo de número 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitando no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse para quem? Para Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus disse isso para quem? Jesus está no capítulo 16, Pedro acabou aí no mesmo capítulo 16, no versículo 16, Pedro foi usado por Deus. Tu és filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fostes carne ou sangue que tu revelastes, mas meu Pai que está no céu que te revelou isso. Aí lá na frente vem Pedro: não, o senhor nunca que o senhor vai morrer. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás. E diz assim, e falando Jesus para Pedro. Então o que Jesus estava repreendendo? Uma ação maligna na vida de Pedro, usando o que de Pedro? A boca de Pedro, para proferir um negócio que estava contra a palavra de Deus, contra. Você está vendo que esse negócio é espiritual? Quem está vendo que isso aqui é espiritual? Está percebendo que é espiritual? Pedro está salvo, Pedro é um homem de Deus já, Pedro é apóstolo, Pedro já andou com Jesus, já viu tanta coisa, mas olha a boca de Pedro, olha o diabo. Pedro nem está vendo Satanás usar a boca dele. Aí sabe o que acontece? O que acontece é que é uma coisa espiritual, é um engastalho espiritual na vida de Pedro, falando com ele. Olha, isso, e aquilo outro, e isso assim. É Jesus: para trás de mim, Satanás, falando para Pedro. Você percebe então que é um negócio espiritual, não era um negócio físico, não era de salvação, porque salvo ele já era. É desse processo, é dessa caminhada que a gente está nela, que se a gente não perceber, daqui a pouco a gente está dando a boca para o diabo falar nela. Alguém já ouviu uma palavra vindo de um crente, mas que você sabe que aquilo foi do capeta na boca dele? Levanta a mão aí quem já. Aí, tá vendo? Você não vai conseguir isso não. Como é que eu não vou conseguir, rapaz? Você está ficando doido? Eu já tentei isso aí. E o que eu tenho com isso que você tentou? Isso é problema seu. Você tentou. Agora você quer jogar areia na minha farofa? Você está ficando doido? Vem comigo num outro texto aqui, de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, um outro episódio aqui, onde precisa de uma bênção espiritual para resolver.
Essa é uma bênção temporal, porque eu preciso dela agora, preciso dela depois eu torno a precisar em outra área. Mas você vê que é uma coisa espiritual. Vou falar de um apóstolo de Jesus que estava ali, tinha um cargo na igreja, era tesoureiro, e no versículo 3 do capítulo 22 diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele era tesoureiro da igreja, e ele era apóstolo de Jesus, escolhido por Jesus. E o que aconteceu com ele? Satanás entrou no coração dele, e ele foi se vender para os sacerdotes, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então o que você percebe aqui? Nós percebemos que existe uma bênção temporal. Por que ela é temporal? Porque ela precisa estar se repetindo. Quem está entendendo? Quando nós formos falar, por exemplo, da bênção material, você vai entender que ela precisa repetir. Por isso que ela é temporal. Porque a bênção temporal na área material para hoje não serve para amanhã. Amanhã é outra. Precisa de outra bênção. Por isso que o maná caía. Como é que o maná caía? Todos os dias. Quanto que eu poderia colher do maná que caiu hoje? Só para hoje. O que eu colhesse a mais, apodrecia e dava bicho. Só o maná colhido na sexta-feira é que você podia colher 2 vasilhas, porque você não podia trabalhar no sábado, então você poderia colher naquele sexta 2. Mas qualquer outro dia que um judeu colhesse mais do que precisava para aquele dia, o que sobejava apodrecia e dava bicho. Por quê? Porque eu preciso dessa bênção temporal todo dia. Eu preciso dela hoje, preciso amanhã de novo. E essa bênção espiritual, ela fala exatamente sobre isso, sobre eu buscar na área espiritual, porque tem coisa na sua vida, e na minha, e na nossa, que não é físico. Tem doença que você está sentindo, que não tem nada a ver. Você pode ir no médico, o médico não tem nada. Aí quando você vai orar e jejuar, aquilo para. Tem travada na vida da gente, trem que trava. Porque você fala, mas por que esse trem está travando? Por que esse negócio não está andando na minha vida? Aí você vai ver, tem um troço lá, uma urucubaca amarrando. Você precisa confessar um pecado, você precisa abandonar alguma coisa, você precisa voltar a ser dizimista. A pergunta minha é batata. Começou, carro quebra, bate, cachorro morde, não sei o que. Eu pergunto na tora, você está dando dízimo, irmão? Quase que 90%. Não, assim, não sou liberta ainda. Ah, tá. E você quer que Deus te abençoe. Você já leu lá como é que é para abençoar? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, e só depois que você trouxer, aí sim você pode fazer o quê? Prova de mim. Não está lá assim, faz prova de mim, se der certo. Não, trazei e depois fazei prova de mim, e verás se eu não vou derramar sobre você uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Eu vou repreender o devorador, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro na sua vida. Então é todo dia, é bênção espiritual. Eu preciso pedir ao Senhor essa bênção espiritual na minha vida. Senhor, o que a Bíblia fala? Paulo falou assim: o homem natural, ele não... Espirituais, por quê, Mateus? Porque as cores espirituais discernem como? Espiritualmente. O homem carnal, natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Tem coisa, não adianta você pensar, tem coisa que é espiritual, e você precisa pedir a Deus para te abençoar nessa área. Tem palavra que você libera, que encroa o trem todo, e enquanto você não volta lá e retira aquela palavra, parece que o trem não anda.
O trem encroa na vida, o trem trava. Pastor, eu não acredito nisso. Acredita sim. Você sabe que você acredita, porque você sabe que isso é verdade. Você sabe que é. É claro que você sabe. Amaldiçoa uma comida e come ela para mim ver se você tem coragem. Xinga o nome mais maldito sobre um prato de comida e depois ingere ele só para mim ver se você tem coragem. Você não tem coragem. Mas todo alimento, quando eu dou graça, é bem recebido. Não é isso que a Bíblia fala? Eu dou graças. Você crê sim. Quando alguém joga uma maldição, uma praga na sua vida, você esquiva na hora. Você faz igual o Neo do Matrix, ó. Na hora. Por que você não fala assim, para pegar? Eu nunca falo. E você sabe que a maldição sem causa não encontra pouso, mas você repreende na hora. Ah, isso assim parece que é um tumor. Está amarrado, te repreendo em nome de Jesus. Vira essa boca maldita para lá. É ou não é? Na hora. Na hora você repreende. Na hora você fala, está queimado em nome de Jesus. Seu lado pentecostal aflora na hora. E para lá, para trás, né? Porque você não quer isso na sua vida. Ué, você acredita sim. Você acredita? Você vai pegar uma BR e você ora, você não é bobo, você não sabe se vai ser a última vez que você vai, não é verdade? Você não sabe, você tem medo. Você vai entrar numa mesa de cirurgia, o que você faz? O que você faz? Você ora na hora, Senhor, meu Deus, meu Pai, toma esse médico, meu Deus, que a mulher dele tenha tratado ele bem essa noite, para ele ficar bem feliz hoje aqui fazendo a cirurgia, meu Pai. Porque essa é a bênção espiritual que eu preciso. Eu preciso pedir ao Senhor que me abençoe espiritualmente, para que as coisas aconteçam, para que as coisas liberem na minha vida. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa liberar no mundo espiritual? Tem perdão que você precisa liberar no mundo espiritual? Existe coisa que você precisa desatar o nó que está travado lá no mundo espiritual? Uma palavra boba que você falou, que você recebeu, porque a palavra, ela tanto é liberada como ela é recebida. Eu não lembro mais da pessoa, mas eu lembro de muito tempo atrás, dentro desses 12 anos, uma moça que veio para a nossa igreja, congregou um tempo, Deus apagou a forma dela da minha cabeça, parentesco, eu não lembro, mas eu lembro que teve essa moça, e ela começou a desviar. Eu falei, moço, não vai assim não, pastor. Lá em casa minha avó era puta, de zona, minha mãe era de zona, e meu destino é ser de zona. Eu falei, o quê? Você está ficando louca, menina? É, tem uma maldição lá em casa, eu não consigo fugir dessa maldição. Eu falei, minha filha, você está ficando louca, isso é maldição. Minha filha, abandona esse trem em nome de Jesus. Mas não teve jeito. Por que essa palavra transformou a vida dela, maldita? Porque essa palavra foi o quê? Porque essa palavra foi o quê? Recebida. Ela recebeu essa palavra. Essa palavra, ela encontrou uma guarida no coração dela. E aquela palavra se materializou na vida dela. Você tem que tomar cuidado. Diz que um sapinho caiu no buraco. E ao redor do sapinho, do buraco, juntou-se um tanto de sapinho. E o sapinho ficava, não vai aguentar sair não, moço, olha, morreu um outro que caiu aí um tempo atrás. E o sapinho tentando, e ficava na pontinha do dedinho, e caía e tal, e não sei o que. E o povo, e foi juntando sapo, era uma lagoa onde o sapo coachava. E aquele tanto de sapo coachando, e você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ele tentando, até que na hora lá ele deu um sapituca, pulou daqui, pulou dali, caiu lá fora. Aí o sapaiada falou assim, mas não é possível, como é que esse sapo conseguiu sair desse buraco que ninguém consegue sair? Então juntou o sapo mais experiente, foram perguntar a ele, o que aconteceu que você conseguiu sair desse buraco? Aí ele falou assim, o quê? Ele era surdo. Então as palavras malditas não entravam, é por isso que ele saiu. Aquelas palavras demoníacas, espiritualmente carregadas de negatividade, não entrava, e como a palavra não entrava, ele não aceitou aquilo, ele conseguiu resolver o problema. O grande problema aqui, queridos, essa bênção que eu quero falar com vocês hoje, e nós vamos orar, é a bênção espiritual.
Você precisa pedir ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus abra sua mente, te dê visão. Deixa eu te mostrar um último texto aqui que se encontra em Atos 16. Tem que pedir Deus para ter essa visão aqui, ó. Atos capítulo 16. Olha para você ver que visão espiritual. Atos 16. Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, presta atenção, o que essa mulher, possessa por um espírito de adivinhação, dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Todo dia que ele saía, essa mulher parecia e falava isso para eles. Aí no versículo 18, Paulo diz: isso se repetia por muitos dias. Agora presta atenção. Então Paulo, já o que, irmãos? Indignado. Mas ela não estava falando a verdade? Ela não estava falando coisa certa? Eles não eram homens de Deus mesmo? Eles não estavam falando sobre a salvação? Só que Paulo estava com discernimento. Aí o versículo diz: Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito que estava falando na boca da menina: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Sabe o que é isso? Espiritual. Era espiritual aquele negócio. Aquela palavra estava certa, mas provinha de uma fonte maligna. Aquela palavra estava correta, mas a procedência, a intenção dela era maligna. Aquilo ali estava desvirtualizando Paulo do caminho. Aquilo dali estava tirando Paulo do foco, massageando o ego dele. Aí ele ficou indignado com aquilo, percebeu que era um demônio e falou: sai dela, demônio! E caiu para lá e já voltou liberta. E o demônio vazou. Essa mulher aqui estava precisando de pão, roupa? Não, era espiritual. O problema aqui era espiritual. Tem coisa que é espiritual, não é tudo não, mas tem coisa que é. E você precisa pedir a Deus uma bênção nessa área em muitas coisas. Tem trem que é espiritual. Tem trem que você precisa ter aquela percepção, falando: esse trem está errado. Eu estou mexendo de um lado, eu estou mexendo do outro, estou fazendo tudo certinho, e esse troço está errado. Vou fazer um culto nessa casa. Vou cantar louvores aqui dentro dessa empresa. Tem um trem errado aqui. Eu não sei o que é que foi, se foi eu, se foi, mas tem um negócio errado aqui. Um demônio achou um lugar para reinar aqui. Tem um trem errado aqui dentro desse trem. Quem já viu casa que você vai visitar e na hora que você entra na cara você sente aquela negatividade? Quem já teve isso? Esse trem está pesado aqui, esse clima aqui não está legal não. Tem um troço errado aqui. Tem coisa, irmão, você vai orar, se não fosse aquela oração que ele morria. É porque crente foi lá e orou e profetizou vida, que a morte foi embora. Vai no hospital, você está vendo, Angélica, a morte encostando, o cheiro de morte está chegando. Aí a crentada chega: meu Deus, eu profetizo, não sei o quê, não sei o quê. O Espírito Santo vem e expulsa aquele troço dali, e daqui a pouco a vida volta naquele lugar de novo. É espiritual, só. Essa bênção temporal, ela é espiritual, e você precisa ter essa percepção. Você precisa ter essa percepção. Agora, as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus. Jesus já falou: com essa casta, você não vai expulsar ela no tapa. Ela não sai com conhecimento bíblico, ela não sai com título eclesiástico. Essa casta, ela sai com jejum e oração. Você tem que jejuar,
E você tem que orar. E você tem que bater o pé firme. E falar: não aceito. Você tem que fechar as brechas que estão abertas. Falar: não vou me levantar contra isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você diz assim: ah, mas será que acontece? Acontece. Eles vão chegar em Jerusalém, em Jericó, e aí eles consultam a Deus: Senhor, como é que a gente faz para entrar nessa cidade aqui? Aí Deus fala assim: ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar todo dia de manhã cedo, fazer ordem, cantar louvores e rodear a muralha. É só isso. E nesses dias que vocês estiverem fazendo isso, vocês arrumem as trombetas de chifre de carneiro. No último dia, vocês vão dar 7 voltas. E quando der a última, todo mundo vai gritar. E todo mundo que tem a trombeta vai tocar. E é para todo mundo gritar, mas gritar mesmo assim, até rasgar o canto da boca. Eu fico pensando, o primeiro dia que eles fizeram isso, as muralhas de Jericó eram intransponíveis, passava carros em cima dela, para lá e para cá. Eu fico imaginando os moradores de Jericó olhando lá para baixo e rindo dos judeus. Oh, que? Vocês estão fazendo o que aí, rodeando a muralha? Aí, você está vendo? Né? Você está vendo? O povo rindo da gente lá em cima do muro. Alguém ficou com vergonha? Algum jovem, algum rapazinho? Oh, mas o que meu pai fazia eu fazer, né? Oh, meu Deus do céu. E o pessoal lá, ó, cantando e tocando. Por isso tem aquela música: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Chamei o DJ para fazer um negócio e não quis fazer. Ia dar certinho, não ia? Vem com Josué lutar em. Mas aí, voltando aqui à pregação, a gente precisa entender que essa muralha, ela caiu como? Eles pegaram um martelete? Não, foi uma atitude espiritual, só isso. Rodia, dá a volta aí, dá a volta. As pessoas que estavam em cima da muralha zombaram, 7 dias eles zombaram. 7 dias deve ter jogado alguma coisa neles lá embaixo, cuspido, jogado alguma coisa. Mas quando foi no 7º dia, que eles tocaram a trombeta, e todos gritaram, as muralhas ruirão. Bum! Caiu tudo. E a voz de Josué foi: entrai e matai todos. Tem coisa, irmãos, que é espiritual. Tem coisa que é espiritual. E coisas espirituais você não luta com carne, você luta com armas espirituais. É jejum, é oração, é louvor, é arrependimento, é clamor a Deus, é cara no chão, é cara no chão, é o bumbum para cima mesmo, e cara no chão, e se preciso for, você deita, e se preciso for, você chora. Não adianta você pensar que coisas espirituais você vai ganhar com Mary Kay em dias, com chapinha em dia. Bênção espiritual, você tem que cair mesmo na realidade da espiritual, porque senão não rompe. Tem coisa, irmão, que você tem que cair mesmo para dentro, espiritualmente falando. Você está querendo comprar. Eu lembro quando eu queria comprar minha casa, gente, tinha um moço na caixa, não vou falar o nome dele não, chamava França. Rapaz, mas que homem, Jesus, que Deus o tenha em outro lugar onde ele está. É todo dia que eu ia lá, esse homem travava um trem, esse homem travava um trem. Sua gravata está torta, sua camisa não está muito florida hoje.
Quando foi um dia, eu percebi que aquilo era espiritual, foi estranho espiritual, que não pode, tudo que esse cara pede eu estou fazendo, esse cara está botando dificuldade, meu Deus do céu, não é possível. Eu entrei num jejum e numa oração, falei, meu Deus do céu, se esse homem está implicando comigo, e isso é coisa dele, é coisa do inimigo para eu não poder ter uma casa, que o Senhor transfira ele, que o Senhor abençoe ele para ele ser transferido de Lagoa da Prata, para ele ser transferido, eu abençoo ele para ele ser transferido. Eu estou falando disso em nome de Jesus, eu estou com a mão na Bíblia, que eu estou falando a verdade, não minto. Eu abençoo esse homem para esse homem ir embora. O sinal de que isso é perseguição dele comigo é ele ir embora. Se ele não for embora, é eu que estou errado, eu preciso arrumar a documentação. Foi transferido. Aí quem acabou de mexer para mim, que foi uma bênção, caiu na mão da Juliana, filha do irmão Liu aqui da igreja. Moço, questão de assim, de uma semana estava assinando meu documento lá, 172 assinaturas. Quem já comprou casa sabe que é isso mesmo. Acabou. Tem coisa que é o quê, irmãos? Espiritual. Quando eu estava querendo sair de Montalvânia por causa de Vitória, para arrumar um lugar melhor para Vitória, eu comprei um mapa de Minas Gerais, coloquei em cima da cama, todo dia 5 horas da manhã eu levantava, abri o mapa de Minas Gerais em cima da cama, porque eu gosto de Minas Gerais, eu amo Minas Gerais, eu quero ficar em Minas Gerais, e eu falava, Deus, e eu pedi a Deus, da Sueli aqui que não me deixa mentir, todo dia, 90 dias, 3 meses, 12 semanas, é a mesma coisa, né? Eu pedi a Deus um lugar que tivesse, o sinal era que tinha alguma coisa para Vitória, alguma coisa tinha que ter para Vitória, mas eu queria uma igreja que não tivesse templo próprio, uma igreja que nunca tivesse tido um pastor. O povo poderia até ter sido pastoreado em outra igreja, mas aquela igreja nunca teria um pastor. Eu teria que ser o primeiro pastor daquela igreja. E eu não queria uma igreja que tivesse templo próprio, porque eu não queria mais a experiência de pastorear a igreja velha, que já passou 200 pastores nela, e você faz uma coisa, pastor Doniquim fazia diferente, isso mata qualquer um. É uma coisa que está casado com a mulher que já foi casada, e ela fala, Jorjão era diferente, dá para morrer do coração. 90 dias eu comecei a orar, todo dia levantava, ainda era aquele despertadorzinho, você comprava no 1,99, vocês lembram? Colocava o mapa, abria o mapa, botava a mão, Deus, uma igreja, eu quero sair de Montalvânia, para ir para um lugar que eu possa ter recurso para Vitória. Irmãos, com 90 dias orando, eu vim para Lagoa. Marcelino, que está ali, Alvarez Teotônio, me ligou, domingo à noite, pastor, pode vir, escolhemos você. Tem coisa que é, e eu caladinho, eu e Sueli, não contei para ninguém desse projeto que eu tinha feito, e as irmãs começaram o que na igreja? Sonhar. Do nada chegava uma irmã lá em casa chorando, pastor, o que foi, meu? Sonhei que você estava num caminhão, subindo a Avenida Santaiana, só está querendo ir embora. Eu? Tem coisa que é espiritual. Fala com o irmão que está do seu lado aí, ó. As lutas espirituais, você não vence ela na carne, não, irmão. É no espírito. Tem coisa que está atrapalhando seu casamento que não é físico, não é espiritual. Tem que entrar no jejum e na oração. Você tem que pagar um preço de oração em cima desse trem. Tem coisa de serviço que não é físico, não. É espiritual. Tem cara que te persegue na empresa, que não é carne não, é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Essa é a bênção espiritual. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Quem foi abençoado diz amém, dê uma salva de palmas ao rei. Aleluia. Sem mais delongas, você que precisa de uma bênção, e você entendeu com a explicação hoje, que é na área espiritual, então esse negócio é espiritual, sai do seu lugar, você caladinho, e vem aqui à frente, apaga a luz da frente aqui para mim, caladinho, não fala nada com ninguém, nem para sua mulher o que é, caladinho, é espiritual, então caladinho, só você e Deus.
É você e Deus, mais ninguém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais. Olha aí, ó, olha que sério, ó. Para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar. Diz aí, ó. Adorar a Deus. Ó. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Adorar a Deus. Aleluia. Viver no seu altar. Adorar a Deus. Escute. Feche seus olhos. Você que está aqui agora, você veio porque você acredita que você precisa de uma bênção na área espiritual. Eu queria que você, durante hoje, até a próxima quinta, você fizesse um propósito seu. Ah, não, ó, então eu vou fazer isso, eu vou fazer um jejum tal dia. Um exemplo que eu estou dando, tá? Não, então a partir de agora eu vou levantar até na outra quinta-feira tantas horas para orar. Não, então eu vou ler. Não, então eu vou ficar de jejum. Não, então eu vou orar tal e tal hora por tal e tal motivo. Porque você lembra que essa casta ela não sai senão com o quê? Jejum e oração. Então hoje é a segunda quinta abençoada e você vai até a próxima lutando espiritualmente com armas espirituais. Por isso que te motivou a vir aqui à frente, tá bom? Quero convidar o pastor Marcelo que vai fazer essa oração. O louvor só belisca por enquanto, não canta não. E eu queria que você conectasse mesmo assim pra gente, sabe, fazer aquela oração assim de propósito mesmo. Estou nesse propósito agora. Essa quinta é abençoada em nome de Jesus. Pai, nesse momento, ó Pai, nós colocamos vidas que aqui estão, ó Pai, no altar do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que venha quebrar toda maldição, toda palavra falada, meu Deus, que tem travado, que tem tirado, meu Deus, a paz. Meu Deus, eu peço ao Senhor que nesse momento, ó Pai, o Senhor venha passear no nosso meio, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, ó Deus Santo, venha ter liberdade sobre nós. Ó Deus Santo, venha agora sobre nossas vidas, sobre o nosso coração. Quem sabe, meu Deus, essa noite as correntes vão quebrar no nome santo de Jesus. Os agrilhões, as portas vão se abrir, meu Deus, porque não há nenhuma maldição sobre a nossa vida, desde o momento que nós declaramos que o Senhor vai tomar nossa vida nas Tuas mãos. E por isso, ó Pai, vidas estão aqui na frente, homens estão aqui na frente, mulheres estão aqui na frente, ó Pai, colocando as suas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, para que tudo possa ser quebrado, ó Pai. Quem sabe, Pai, mulheres aqui estão, ó Pai, com a palavra de uma mãe, de uma palavra de uma amiga, de uma palavra, ó Pai, de alguém que foi lançada que não vai dar certo, que o casamento não vai dar certo, que os filhos não vai dar certo, ó Deus, mas nós repreendemos essa palavra no nome de Jesus, que essa palavra venha cair por terra, meu Deus. Pai, nós aqui liberamos uma palavra de vitória sobre a vida dos irmãos, ó Pai, na área financeira, meu Deus, na área, meu Deus, familiar, na área do casamento, na área, meu Deus, conjugal. Quantos casamentos têm se acabado, ó Pai, porque há uma maldição que cerca, que atrapalha. Quantos homens, ó Deus, que estão vivendo, ó Pai, uma vida ruim, ó Pai, nunca conseguem um relacionamento sério, ó Deus, porque é uma maldição lançada às vezes, ó Pai, pelos pais enganadamente, sem querer, meu Deus, lançou uma palavra que nunca vai dar certo, que nunca vai ser feliz. Mas nesse momento, através dessa palavra que nós entendemos, nós acreditamos que o Teu poder é maior, Pai, sobre nós. Então derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ter uma liberdade em Cristo Jesus, ó Pai. Nós não aceitamos que Satanás, ó Pai, tenha poder sobre a nossa casa. Meu Deus, se há alguma
coisa que tem acontecido em casas aqui, meu Deus, nós jogamos por terra. Não há mais barulho, não há mais vulto, não há mais nada na nossa casa, porque o teu sangue, meu Deus, vai ser lançado sobre a nossa casa. Nenhum espírito de morte, como no Antigo Testamento passou, porque o seu sangue nesse momento vai estar, ó Pai, sobre as nossas casas, ó Deus. Quebra toda maldição, todo acidente, meu Deus, que o diabo arquitetou, meu Deus, toda enfermidade, ó Deus, que o diabo arquitetou sobre a nossa vida, caia por terra, meu Deus. O Senhor nos colocou nesse altar, meu Deus, nessa noite, foi para liberar uma palavra, meu Deus, que toda maldição será caída nessa noite. Nós não aceitamos, ó Pai, que o diabo, ó Pai, possa sorrir da nossa derrota, mas o Espírito Santo do Senhor está nessa noite, ó Pai, para derramar bênção e bênção sem medida, meu Deus. Ah, Senhor, nós iremos todos vamos colocar nossa mão sobre a nossa cabeça nesse momento e vai repetir essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite eu libero no nome de Jesus uma palavra de bênção, de cura, de portas abertas, meu Deus. Que a nossa casa é abençoada, meu Deus. Que o nosso casamento é abençoado, Senhor. Que os nossos filhos serão bênção, Pai, no nome de Jesus. Repreendo, meu Deus, toda fala, toda ação, tudo aquilo que o diabo tem arquitetado contra a minha casa, a minha vida e a minha família, Pai. E nessa noite, toda maldição que por aventura cerca, anda comigo, a partir de hoje, no altar do Senhor, será quebrada, no nome de Jesus. Levanta suas mãos, aplauda o Senhor e dá um grito de vitória, porque as correntes caíram, os agrilhões caiu e o Senhor vai reinar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Não importa Levante suas mãos aos céus. o que pensam de Cante. mim. Vou deixar pra trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. Ele exalta os puros de coração. Se revela aos que buscam tua face. Fui atraído pelo poder desse amor. Tudo posso com meu Deus. Tudo posso com meu Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Rei. Volta ao seu lugar. Glória a Deus. Vamos finalizar o culto já. Aleluia. 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 Tem um hino que a gente cantava antigamente. Volta ele aí, enquanto o pessoal vai sentar. Aquele que fala... Enquanto senta, canta esse pedacinho com a gente aí, ó. Ó. Presta atenção. Pode ser sentado mesmo, só um pedacinho. Ó. Se o sol se pôr e Olha lá, a ó. noite chegar, Quem é? tu és meu guia. Você pode cantar isso, você pode cantar, você pode adorar o Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar.
e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. As vozes da igreja. Se a tempestade Me alcançar, tu és meu abrigo. Erga suas mãos aos céus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, queridos. Dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia. Aleluia. A bênção eterna, salvação na sua vida. Essa é mais importante. Se você ainda não tem, busca essa bênção. Não vai embora sem essa bênção, não. Procure saber como é que você faz para ser salvo. A salvação é a mais importante das bênçãos de Deus. Mas se você já é salvo, entenda sobre a bênção espiritual. Vai cortando todas as arestas, todas as teias que te prendem, que são espirituais. Vê se é uma pessoa que trabalha, e o trem não está rompendo. Você é dizimista, o trem não está rompendo, então tem um troço aí travando. Você tem que ir lá e cortar. Amém? Na próxima quinta abençoada a gente continua com as bênçãos temporais. Tem mais algumas. Fica de pé, vamos orar. Quero chamar o sargento para fazer essa oração finalizando. Sargento Evangelista Francis, que está pastoreando a igreja ali em Papagaios. Ele vai estar dando a bênção apostólica. E eu vou estar ali na porta apertando sua mão. Pode? Você passa por ali? Vai pelo menos ali pegar na minha mão para me dar um abraço em você. Amém? Graças a paz. Estamos aí visitando Papagaios de vento em popa. Estamos mudando de novo, ficou pequeno. Ô congregação que cresce, viu? É a quinta mudança em 9 meses. Oh, glória a Deus. Amém? Pegam suas mãos. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, nós estamos agora, Pai, encerrando esse momento de louvor. Senhor, foi ensinado para nós aqui sobre bênçãos, Pai. Nós já somos merecedores, Pai, de suas bênçãos. Nós pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos capacite e nos torne a cada dia mais, Senhor,
que nós possamos receber as bênçãos, mas que nós não guardemos elas para nós, ó Pai. Que nós possamos transferir essas bênçãos a todos os que nos circulam, a todos que nos rodeiam, ó Pai. Que as pessoas que se aproximarem de nós, Senhor, que ainda não o sirvam, que elas entendam que nós servimos ao Deus vivo, que nós somos felizes por isso, Senhor. Pai, capacita-nos a cada dia falar da Tua palavra. Capacita-nos, Senhor, a ser felizes no falar da Tua palavra. Que tenhamos orgulho, que tenhamos satisfação, Senhor, e que sempre possamos falar do Teu nome, ó Pai. Falar dos Teus propósitos, falar das Tuas bênçãos, Senhor. Ó Pai, nós pedimos em o nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que as bênçãos de Deus, as doces consolações do Espírito e o amor de Jesus estejam com todos vocês e seus familiares, hoje e sempre. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.